E o risco político é motivado por fatores de índole política e social. Eu costumo falar bastante no risco político, aquilo que a gente passa com a Venezuela hoje, né? A Venezuela está com acabou de implantar algumas decisões políticas um pouco diferentes, sociais, e isso traz risco político também para o Brasil, para quem está começando a exportar e até mesmo importar. Eu tive uma situação, até falando de novo da Venezuela, e é uma situação, uma certa ocasião, de que, de repente, eu tinha que receber um montante grande, assim, considerável, de valor monetário, e, de repente, de uma hora para outra, assim, o governo decidiu implantar moratória. O que ele fez com a moratória, né? Ele disse que, a partir daquele momento, não entrava e não saía nenhuma divisa, nenhum dinheiro do país. Então, quando é assim, como que a gente vai fazer para receber esse valor que a gente previamente negociou? Porque nem o nosso cliente vai conseguir fazer, né? O nosso cliente também não vai conseguir mandar esse dinheiro, não é por culpa dele, é por conta do país. Então, a gente tem que entender um pouquinho desse cenário internacional e os riscos que ele nos oferece. Falando agora ainda dos riscos, algumas medidas protecionistas que são tomadas por alguns países e que vêm a trazer riscos para a gente. As regulamentações sobre exportações e importações. Nós temos, alguns momentos, os países decidem, por exemplo, a proteger os seus produtos internamente. Ele quer que aquele mercado se desenvolva. Então, ele pode tomar a decisão de vir a sobretaxar imposto de importação, tornando isso mais caro. Então, digamos, se eu estiver importando, eu faço todo um cálculo hoje, uma estratégia hoje para começar a importar, em cima de um determinado valor, com determinadas alíquotas de impostos. E, de repente, o governo diz, não, eu quero que esse produto seja... eu estou dando um incentivo para que esse produto se desenvolva mais no mercado interno e eu quero protegê-lo. Aí ele vai lá e taxa na alíquota máxima de 35% da importação. O que eu pagava, por exemplo, vamos dar uma hipoteticamente, né? Vamos dizer que era 12%, 15%, ele vai para 35%. Aí é uma diferença muito grande, porque os nossos impostos eles são em cadeias na importação, eles são em cadeia na importação, em cascata, perdão. E se ele é em cascata, ele vai refletir sobre todos os outros impostos e sobre o custo total da mercadoria. Então isso vira um risco para mim. As regulamentações sobre exportações, eu estou exportando um produto aqui como brasileiro, né, e de repente, a determinado país resolve regulamentar. A gente vê muito isso com as commodities, né, com frango, com carne, bastante. Resolve regulamentar de uma outra forma. Olha, a partir de hoje vai ter que obedecer as seguintes regras para poder entrar essa carne, esse frango no país. Então, isso vira um risco para a gente, que temos que estar sempre procurando buscar sempre nos atualizar, acompanhar sempre as notícias, as legislações, as restrições sobre remessas. É mais ou menos sobre o que eu falava, né? De repente descobriu que tem um problema aqui no gado, tá com, né, febre aftosa, ou sei lá, tem tantas coisas que tem aqui, né? E aí restringe as remessas. Eu estava com um contrato gigante para o exterior, como é que eu vou fazer com isso? Acaba sendo um risco. As normas restritivas. Sim, tem países que têm algumas restrições à entrada de alguns produtos, então, até mesmo à saída de alguns produtos. Tem países que exigem que se tenha licença de importação prévia e o embarque. A Argentina é um deles que tem para vários produtos. São normas restritivas que nós temos que conhecer. Isso não é para nos afastarmos dos negócios, isso é para que a gente conheça e a gente consiga atender a todas essas necessidades e esses riscos que talvez sejam piores se nós não conhecermos. E as políticas contábeis de alguns países. Falando ainda, né, desses fatores protecionistas, agora especificamente relacionado a alguns itens específicos. Falando de produto, são algumas coisas relacionadas à tecnologia. Tem países que, por exemplo, você vai vender um produto que é brasileiro, ele exige que seja de uma tecnologia que no Brasil talvez não tenha. Ou então, até mesmo aquelas questões de voltagem, amperagem, a gente tem que
saber o que é isso. As leis locais, as próprias leis locais, o que o governo tem de legislação local que eu preciso atender. Tem restrições sobre alguns produtos, tem normas locais de funcionamento específicas que precisam ser atendidas. Por exemplo, há poucos anos atrás, falando de normas locais, né, produtos que entram em alguns países, não só na comunidade europeia, têm necessidade de ter a norma CE, que era da comunidade europeia. Isso são normas locais de funcionamento. Tem países que exigem, tem países que não exigem. Aqui no Brasil mesmo, o Inmetro começou a colocar algumas normas que para eu importar determinado produto, eu tenho que o meu fornecedor, seja ele de onde for, fora do país, ele tem que obedecer aquelas normas do Inmetro, ele tem que ter o selo, ele tem que estar certificado, né? Assim como a CE tem que estar certificado pela marca CE. Então, isso são normas locais de funcionamento. O projeto dos produtos, como é que ele tem que ser projetado para que ele funcione, a vida útil. Às vezes a gente está exportando, o nosso produto tem validade, por exemplo, de 6 meses. O país não aceita, ele quer que tenha, ou ele tenha uma validade maior, ou ele tenha, assim, a gente tenha como colocar esse produto de forma mais rápida. São várias normas que nós temos que nos adaptar às condições locais. Duração de patentes, temos que estar atentos, porque uma vez que venceu a patente, o produto pode não ser mais nosso. E essa patente ela tem que ser registrada se o meu produto, digamos, é brasileiro. Não basta que eu vá no INPI aqui, registre a minha patente só se eu pretendo comercializar fora do país. E isso é uma coisa que muitas empresas não lembram, de registrar as suas patentes, as suas marcas, nos países onde ela vai comercializar. E eu diria mais, registrar de uma forma global até, porque não sabe aonde vai chegar esse produto. De repente, posso estar vendendo ele para a comunidade europeia e esse produto vai voltar para os Estados Unidos, vai para a Ásia, vai para qualquer outro local. Então, para eu me proteger, para isso não vir a ser um risco muito grande, eu tenho que registrar essa patente em todos os locais, né? Ou na maior cobertura possível. Sobre produção e montagem local, dependendo dos locais, né? Por exemplo, decido montar meu produto lá na China, então eu tenho que ver quais são as leis locais, até de mão de obra, de requisitos, para que eu possa não vir a ter problemas. Há os riscos relacionados também aos protecionismos, a distribuição, sobre a designação dos territórios. Pode ser que eu tenha uma demarcação de território que não possa penetrar nos demais, porque lá já existe alguém que tenha licença. Lembro, no passado, hoje não sei se tem, mas no passado tinha aquela questão do McDonald's e do Burger King. Quando o Burger King começou a vir, né, tinha a demarcação de território do McDonald's, que em tantos metros, numa área, né, de circunferência de tantos metros, o Burger King não podia estar. Isso, creio que não existe mais, porque hoje a gente vê Burger King ao lado do McDonald's, mas no passado não. No passado, onde tinha McDonald's, o Burger King não podia estar num raio, né, determinado.